E isso daqui, esse tipo de problema, nos sugere a possibilidade de analisar o comportamento qualitativo dessas soluções que a gente tem aqui. O jeito que a gente vai utilizar, que é bem interessante, o jeito que a gente vai utilizar para fazer essa análise é o que a gente chama de plano de fase. O que é o plano de fase? Notem o seguinte, que se a gente considera um plano cujos eixos são x1 e x2, ou seja, essas nossas duas soluções daqui, a gente pode definir cada uma das soluções desse problema aqui para um certo conjunto de constantes através de uma curva nesse espaço. Por que isso? Porque notem que para cada t eu tenho um valor de x1 e um valor de x2. Então, para cada escolha de constantes aqui, eu vou ter duas funções, mas essas duas funções vão estar relacionadas entre si nesse plano de fase aqui. Então vamos supor, por exemplo, que para t igual a zero, certo? A função x1 comece, por exemplo, num valor qualquer que eu especifico aqui, por exemplo, esse ponto daqui, e a função x2 comece aqui. Conforme o tempo vai avançando, vamos supor aqui nesse caso que a x2 vai crescendo. Então, o tempo vai avançando e a x2 cresce para cá de uma certa maneira. E ao mesmo tempo, a x1, vamos supor, também cresce. Os pontos x1 e x2 desse plano daqui vão compor uma curva para cada ponto t no tempo. Então, essa cresce para cá, essa cresce para cá, mas as duas juntos no plano vão traçar, por exemplo, uma curva nesse estilo aqui, certo? O que a gente vai analisar é o comportamento dessas duas funções nesse plano de fase. Vamos ver como é que fica isso para esse exemplo daqui. Essas são as nossas duas soluções que a gente obteve anteriormente, e aqui está o nosso plano de fase, certo? O que a gente vai fazer aqui é olhar como essas soluções se comportam para diferentes escolhas de constantes C1 e C2. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem condições iniciais tais que somente a constante C1 ela é igual a 1 e a constante C2 é igual a 0. Ou seja, a gente desconsidera a constante 2 e fica só com a constante 1. Essa é uma solução completamente possível, determinada pelas condições iniciais. Nesse caso daqui, a gente tem que x1 vai ser igual a e na t e x2 vai ser igual a menos e na t. Se a gente escrever isso aqui na forma vetorial, como a gente fez antes, isso aqui vai ser a mesma coisa que dizer que o x de t é igual, olhem bem isso aqui, ó. A gente vai ficar com e na t e menos e na t, né? Só que o e na t é fator comum aqui. A gente pode tirar isso aqui e vai ficar com 1 menos 1 vezes e na t. Então o que acontece aqui, ó? Se as constantes são tais que C1 igual a 1 e C2 igual a 0, a nossa solução vai ser simplesmente uma função de t, uma exponencial nesse caso, que cresce na direção desse vetor 1 menos 1 daqui. Então, olhem só. Isso aqui, lembrando, né, que a primeira coordenada é x1 e a segunda é x2, certo? Porque a gente simplesmente definiu que o x é x1, x2, certo? Nesse plano daqui, então o que acontece? Essa solução daqui corresponde, então, a um segmento de reta, semi-infinito, na verdade, que cresce na direção desse vetor aqui. Então, 1 na direção x1 está, por exemplo, aqui, e menos 1 na direção x2 vai estar aqui. Então, esse vetor está apontando nessa direção daqui. E essa solução daqui, então, ela é esse vetor aqui multiplicado por e na t. Então, de t igual a menos infinito até t igual a mais infinito, o que acontece?
menos infinito, isso aqui vai dar zero. Exponencial zero. Então isso aqui começa daqui, ó, do 0, 0. E quando o t explode, isso daqui também explode. Então isso aqui cresce indefinidamente para cá. Como a orientação é essa daqui, então a gente diz que essa solução cresce para cá. Olha outra coisa também. Se a gente diz que o C1 é menos 1 e o C2 é igual a zero, a gente vai chegar numa conclusão parecida, que é x de t vai ser igual a menos 1 vezes e na t. Isso aqui é simplesmente menos 1 vezes e na t. Ou seja, é precisamente isso daqui de cima, a outra solução, só que invertida. Então, em vez de sair daqui e ir para cá, ela vai sair daqui e ir para cá, nessa mesma reta que esse cara estava aqui. Então ela cresce para cá. Então notem, se as nossas constantes são tais que a nossa solução tem C1 igual a 1 e C2 igual a 0, no plano de fase a gente tem algo desse tipo aqui. Vamos analisar agora o caso para C1 igual a 0 e C2 igual a 1. Então a gente pega o dual, certo? Nesse caso daqui, x de t vai ser igual a 1 vezes e na 3t. Ou seja, agora a gente vai ter uma função que cresce mais rápido, só que na direção 1 e não 1 menos 1 que a gente tinha antes. Então, vamos definir aqui, só trocando de cor, ou melhor, deixando azul mesmo, o vetor 1 aponta nessa direção aqui. Então, para essa escolha de constantes, isso aqui começa no zero, lá no menos infinito. Quando ele vai explodindo para o infinito, isso aqui está na direção de 1, então ele faz algo assim, ó. Desse jeito. E, como vocês já devem imaginar, se a gente pega o C2 igual a menos 1, a gente vai ter exatamente o comportamento negativo, que nem a gente tinha aqui em cima. Então a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Tá? Começa no zero e vai para cá. Isso daqui são condições especiais. A gente colocou as constantes independentemente umas das outras, certo? Mas, em geral, a gente vai ter tanto C1 diferente de zero quanto C2 diferente de zero. Nesse caso, a gente vai ter curvas nesse plano de fase aqui. E como é que vai ser isso? Notem o seguinte, tá? Nessa linha daqui, a gente tem a influência única da função e na t. Então, essa linha daqui, ó, ela tem um comportamento do tipo e na t. Enquanto essa linha daqui tem o comportamento do tipo e na 3t. Então, se a gente pega, por exemplo, uma solução que passa por esse ponto daqui, ó, independente de quais sejam C1 e C2 nesse caso, o que acontece? Aqui a gente está muito mais perto de e na t do que e na 3t. Então o que isso quer dizer? Se a gente tem uma solução que passa por aqui, essa solução ela varia aqui como e na t. Ela tem uma certa velocidade que é dada por e na t. Aqui ela é dada por e na 3t. Então esse ponto daqui se move muito mais rápido para cá. Então o que acontece? Como a gente está muito perto de e na t, a gente inicialmente tem mais influência de e na t aqui. Mas o e na 3t cresce tão mais rápido que eventualmente a gente vai tender a explodir na direção desse eixo aqui. Então, o que acontece aqui é que a gente vai começar indo na direção e na t e eventualmente estourando na direção e na 3t. E vai ser a mesma coisa. Ah, claro. Esse ponto daqui é um ponto no meio da solução, certo? Mas quando a gente tende para menos infinito, tá? Todas as soluções vão começar da origem, certo? Então, isso aqui claramente faz parte da curva, mas na verdade a gente começa de um ponto aqui na origem, certo? E vai fazer algo desse tipo aqui. Isso aqui são as caras das nossas soluções, certo?
Então a gente pode fazer casos semelhantes, como pegando uma solução que passa por aqui, a gente vai ter um comportamento semelhante, algo assim, ó. E mais ainda, a gente pode ter algo assim. Se a gente pega algo aqui, ó, a gente vê que ele está muito perto de Na3T, então ele vai explodir sem qualquer problema aqui. Então, se a gente começa desse jeito, tá, a gente vai ter algo nesse estilo aqui, ó. A gente vai começar aqui e vai pro Na3T assim. E é isso que acontece nesse nosso plano. Extrapolando essa nossa ideia aqui, a gente vai simplesmente ter coisas simétricas desse jeito aqui. A gente vai ter curvas nesse estilo aqui. E o que é importante nisso, tá, é que todas essas curvas, quando o t vai crescendo, as curvas tendem a se afastar da origem. Então, todas essas curvas daqui, elas saem da origem. O que isso quer dizer? Quer dizer que para qualquer condição inicial que a gente der, eventualmente essa solução vai explodir. Isso quer dizer que o nosso sistema ele é muito instável. Então, claro, isso vem totalmente do fato de que esses nossos lambdas aqui de cima, esses nossos expoentes, são valores positivos. Ou seja, conforme o t cresce, a exponencial de algo positivo vezes o t cresce ainda mais. Então isso aqui cresce sem limite nenhum. Então, o que esse plano de fase nos diz? Ele nos diz que todas as soluções eventualmente vão divergir, independente do ponto do plano que a gente comece. Vamos só traçar ele novamente aqui, mas um pouco menos poluído daquele desenho. Ele quer dizer o seguinte, né? A gente tem aquelas nossas duas retas e qualquer conjunto de soluções que eu pegue, qualquer C1 e C2, eventualmente eu vou acabar saindo para o infinito. Meu sistema vai instabilizar. Isso aqui é a parte interessante dessa análise qualitativa, certo? E uma coisa que é importantíssima de notar é o seguinte, ó. Essas retas daqui, elas não apontam numa direção qualquer aqui. Se a gente for notar, essas retas são dadas, a orientação delas é dada pelos vetores 1, 1 e 1 e menos 1. Se vocês lembrarem, esses dois vetores aqui são exatamente os autovetores associados aos nossos dois autovalores que a gente obteve antes. E isso aqui é claro, porque as nossas soluções, elas são do tipo x igual a v e na lambda t. Então, v pode ser qualquer um desses dois caras aqui. A gente sabe que a solução final é a combinação linear dos dois. Então, quando eu pego só um dos dois aqui, é claro que as nossas soluções vão se comportar desse jeito, porque a própria definição de solução envolve o fato de que v é um autovetor da matriz A associada ao sistema, e isso aqui, quando a gente representa no plano de fase, vai fazer com que a gente tenha sempre essas duas retas, nesse caso em particular de exponenciais com números positivos, etc. Então, essas retas aqui sempre vão ser dadas a direção delas vai ser sempre dada pelos autovetores que a gente obteve ali. Isso é interessante na hora da gente fazer o diagrama dessas soluções aqui no plano de fase, certo? Então, só para finalizar essa discussão, no caso particular em que, nesse caso aqui, os meus dois autovalores são maiores do que zero e, obviamente, são reais nesse caso. Então, se eu tenho os dois autovalores reais e positivos, então esse nosso ponto daqui, ó, a gente chama ele de um ponto instável, ou seja, ele é um ponto em que ele é um ponto de equilíbrio, no sentido de que ele sempre vai ser solução. Se a gente começa com C1 igual a 0 e C2 igual a 0, sempre x vai ser 0. Então, essa solução é sempre garantida, certo? Mas esse ponto daqui, para qualquer perturbação que a gente der, se a gente estiver aqui
e der qualquer perturbaçãozinha, a gente vai começar a crescer, crescer, crescer e o sistema vai instabilizar. Então a nossa conclusão aqui foi que o ponto 00 ele é um ponto instável. Então, bem, ele é um ponto de equilíbrio do nosso sistema, mas qualquer perturbação que a gente der ali já era, o sistema vai instabilizar. Então o plano de fase nos ajuda a visualizar isso de uma forma bem interessante. Vamos dar uma olhada agora em outros exemplos, certo? Eu vou resolver detalhadamente o próximo exemplo apenas, e o resto vai ser mais da mesma coisa em termos de resolução, certo? Então a gente vai pegar só as respostas prontas e analisar o gráfico no plano de fase, certo? Então, vamos lá.